Olá, pessoas, bom dia, mais um dia, glória a Deus. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, na medida aí do possível. Estamos aí para firmar mais um dia aí do nosso propósito. Cada vez mais pede mais comprometimento com a gente mesmo, porque se a gente deixar, a gente vai se envolvendo com outras coisas do dia a dia mesmo e a gente vai deixando de lado. Mais do que um momento de leitura, é um momento de foco, eu acho. A vida da gente tem muitas vertentes, tem muitas coisas que a gente fica tentado a priorizar mais. Mas a palavra sempre vai nos trazer algo, ela nunca vai vir vazia. Então, se comprometa também com a palavra. Eu sei que você tem compromissos, você tem um trabalho, você tem os filhos, a casa. Falando isso por mim mesma, né? Tô tentando aí pôr em dia, né? É difícil quando você atrasa, você regressar. Por isso que a Bíblia fala que quando a pessoa se afasta, é muito mais difícil retornar do que quando você não conhecia e simplesmente opta por vir conhecer. Mas retornar é difícil. Mas faça força para retornar. Retornar aos caminhos do Senhor, retornar no mergulho do entendimento. Amém? Então, bora hoje, dia de número 73, Deuteronômio capítulo do 23 ao 25, Marcos capítulo 14, do 1 ao 26. Bora? Bora. Então, hoje o que a gente vai falar sobre Deuteronômio vai mostrar aí como é importante os princípios divinos. Existem regras que foram estabelecidas por Deus através da vida de Moisés, que são de extrema importância. A maioria dos livros que nós lemos no decorrer aí, tirando Gênesis e Êxodo, Levítico ainda tem um pouquinho de história, de passagem deles no deserto, mas muitas informações a respeito de regras a se seguir. Números também, Deuteronômios também. É um momento em como, não sei se você lembra, só para recordar, aquela primeira geração havia falecido, agora a segunda geração está lá, diante da entrada lá de Canaã e aos pés ali do deserto, mais uma vez, Moisés relembra aí algumas regras, alguns princípios, né, a respeito de tratamento, de justiça, de compaixão, algumas lições aí que eles devem tirar, alguns entendimentos que eles têm que ter para poder obedecer e se moldar conforme a vontade de Deus e o caráter que Cristo tem para cada um como cristão, né, cada um de nós. Então, vamos descobrir a respeito dos tesouros espirituais que Deus tem aí para nos revelar aí mais esse dia. Então, o texto do 23, ele já começa assim: excluídos nas assembleias santas, a importância da pureza aí nos acampamentos. Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. É simples, coeso, né? Quem for tirado o membro ou tiver aí uma amputação ou algum tipo de mutilação, não poderia participar aí da Assembleia do Senhor. Então, esse tipo de deficiência era considerada uma deficiência física,
e aí isso deixava a pessoa inapta para participar das assembleias. Versículo 2: Nenhum bastardo entrará na assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Nenhum amonita ou moabita entrará na assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na assembleia do Senhor eternamente. Fala aí sobre o amonita e o moabita e sobre o bastardo, né? Bastardo, primeiro aí o amonita e o moabita são povos aí que tiveram hostilidades para com Israel em períodos passados aí de guerra. Então foi instituído que eles não deveriam participar dessas reuniões, eles eram proibidos de participar, eles eram excluídos. E o termo bastardo aí é nesse sentido, tá? Nesse sentido de catalogar aí essas pessoas, né? Como se fosse um adjetivo ruim, também é um adjetivo, né? Mas eles eram restringidos de participar aí das reuniões. 4-8 vai falar assim, ó: Porquanto não foram vosso encontro com pão e água no caminho, quando saíres do Egito? E por que alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Betor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar? Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus chamava: Não lhes procurarás nem paz nem bem em todos os teus dias para sempre. Não aborrecerás o edonita, pois é teu irmão, nem aborrecerás o egípcio, pois estrangeiro fostes na sua terra. Os filhos que lhe nasceram na 3ª geração, cada um deles entrará na Assembleia do Senhor. Então aí, ó, alguns grupos de pessoas. Aí vai dizer por que vai o moabita e o amonita. Por conta daquele período lá em que foi contratado um profeta, no caso Balaão, lembra desse período da jumenta que falava? Um falso profeta, né? Balaão foi contratado para amaldiçoar Israel, sendo que todas as vezes ele era, sim, alguém que seguia a Deus, mas a gente chama ele de falso profeta por conta disso. Ele foi pago para amaldiçoar, ele aceitou esse dinheiro para fazer aí algo contra o seu próprio povo. E naquele instante, né, por 3 vezes, ele tentou amaldiçoar, mas todas as vezes que ele se afastava e ia conversar com Deus, Deus vinha até ele e falava com ele que era para ele abençoar. Então, essa expressão, né, a bênção se tornou maldição, é por conta dessa passagem da jumenta de Balaão. Então, realmente, o que era para ser maldição veio a ser bênção diante do povo de Israel. Também vai falar a respeito ali dos outros povos, né? O edomita e o egípcio, porque irmãos eles são, se eles foram, no período em que eles passaram ali, eles puderam prosperar, porém eles eram grupos de pessoas que não poderiam participar da reunião, né? Porque não eram do mesmo povo. Então essa restrição aí estava para com eles também. Aí ele fala: não aborrecerás o edonita, pois é teu irmão, nem aborrecerás o egípcio.
ao mesmo tempo que fala que ele não pode participar, fala para ele não aborrecer, porque para eles era como se eles fossem irmãos. Mais à frente a gente vai ver pessoas participando que se arrependeram e se converteram, né? Então, assim, em alguns povos havia restrições, né? Mas em alguns que o coração estava aberto a se voltar a Deus, você vai ver também em contrapartida lá na frente, ele se aproximando desses povos, nunca para casamento, né? Era importante lembrar aí que a pureza dos povos estava em casamento somente com pessoas das mesmas tribos ali, dos mesmos descendentes. Mas tá errado para nossa cultura hoje, que é muito miscigenada, né? Mas a ideia era manter os costumes, e outros povos têm outros entendimentos, outros aprendizados. A mesma coisa que você casar com uma outra pessoa de outra religião. O choque de costumes é muito grande. Então, mantendo aí pessoas do mesmo entendimento, da mesma religião, ele acaba não miscigenando, não corrompendo, não trazendo ideias de fora que talvez venham confundir a relação aí de Deus com eles. Como eu falei, né, um padrão de santidade, um padrão de pureza, um padrão de adoração que foi estabelecido aí por Deus através desses povos. Pureza no acampamento. Quando sair o exército contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Se houver entre vós alguém que por motivo de poluição noturna não esteja limpo, sairá do acampamento e não permanecerá nele. Porém, em declinando a tarde, lavar-se-á em água e pôs o sol entrará para o meio do acampamento. Então, vai falar aí, por mais que sejam estranhas aí essas diretrizes, vai falar a respeito de limpeza, né? Como se apresentar diante de Deus. Primeiro ele vai falar sobre banho. Se alguém aí vem de fora, lutou aí contra outros inimigos, essa pessoa devia se manter isolada, sair do acampamento, não contaminar o ambiente coletivo com impurezas pessoais, lembrando aí de se manter a santidade. Deveria se manter isolada para depois ela poder retornar para o acampamento. Caso não esteja limpo, sairá, não permanecerá nele. Depois que estiver limpo, vai ter toda aquela referência de limpeza, né? Ele devia se lavar, ficar 7 dias, depois retornar. Mas no primeiro instante, fala a verso 11, porém, declinando a tarde, lavar-se-á com água, pois o sol entrará para o meio do acampamento. Depois de ser lavado, poderia retornar. Verso 11 e 12, né? O uso 12 vai... Também haverá um lugar fora do acampamento para onde irás. Entre as tuas armas terás um porrete, e quando te abaixares fora, cavarás com ele, e envolvendo-te, cobrirás o que defecaste.
Porque o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e para entregar-te os teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. É sim. A informação aqui é sobre fezes humanas, sobre como elas deviam ser enterradas fora do acampamento. Parece um pouco banal aí essa importância, mas é uma orientação a respeito de higiene pessoal. Um princípio aí de pureza, né? Manter o ambiente ali onde eles estivessem limpos, e o cuidado devia ser aplicado também espiritualmente, não somente de higiene no local onde eles moravam, mas as fezes deviam ser feitas fora do arraial, fora. E fala que se forem feitas, né, elas deviam ser cavado um buraco e esse buraco devia ser coberto. A pessoa tinha que saber disso, mas se essa orientação estava sendo dada é porque tinha pessoas que não estavam fazendo buraco e cobrindo. Simples assim, como eram muitas pessoas, tem coisas que você tem que falar, tem que ser o preto no branco. É estranho comentar sobre, mas tudo tem que ser falado. Não tem que ter mas falta de pudor. Não, é pelo pudor mesmo, o cuidado com as pessoas que devia ser comentado sobre isso. Falou ali do banho, né, que tinha que se limpar para trazer uma pureza, né, não só tá limpo, né, o Forever Night, mas como também pureza espiritual, sempre voltado aí à pureza espiritual, à santidade, né, nesse sentido. Até onde eu fui?